Boa noite. Será que Deus, na sua infinita sabedoria, escolheria Dercy Gonçalves como anjo da guarda do Brasil? Nós nunca saberemos. O que sabemos é que na novela Deus nos acuda, a rainha da bagunça é o nosso anjo da guarda. Para explicar essa escolha e muitas outras coisas do mundo das telenovelas, está hoje no centro do Roda Viva Silvio de Abreu, autor de Deus nos acuda, Guerra dos Sexos, Rainha da Sucata, Sassaricando, Jogo da Vida, Cambalacho e outros enormes sucessos da TV brasileira. Este programa também é transmitido em cadeia pela TV Minas Cultural e Educativa, TVE da Bahia, TVE do Ceará, TVE do Piauí, TVE de Porto Alegre, TVE de Mato Grosso do Sul e TVE do Espírito Santo. Para entrevistar Silvio de Abreu, convidamos Maria Amélia Rocha Lopes, editora do programa Metrópolis da TV Cultura, Marcelo Duarte, editor da revista Veja São Paulo, Leão Lobo, crítico de televisão e jurado do SBT, Ivan Ângelo, jornalista e escritor, trabalha agora na Agência Estado, Maria Rita Kel, psicanalista e autora de um trabalho Eu Vi um Brasil na TV, Marta Góes, editora do Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo, Luiz Antônio Giron, repórter da Folha de São Paulo, e Nissete Bruno, atriz. Estão também conosco os estudantes da Escola de Comunicação e Artes de São Paulo. Os telespectadores podem fazer perguntas pelo telefone 252-6525. Repito, 252-6525. A Cristina, a Márcia e a Shizuka estarão anotando as perguntas. Como âncora do programa, eu tenho o privilégio da primeira pergunta, e é a respeito da abertura da novela Deus nos acuda, aquela abertura que mostra uma alegoria da elite brasileira afundando na lama. Eu gostaria de saber, Silvio, em primeiro lugar, quem foi que bolou exatamente aquela abertura? Em segundo lugar, eu li nos jornais que a TV Globo estaria pensando em modificar a abertura devido aos últimos acontecimentos políticos. Gostaria de saber se isso é verdade ou não. Bom, quem bolou a abertura foi o Hans Donner, como bolou todas as aberturas e vinhetas da TV Globo, né? Eu acho que foi uma ideia felicíssima, estava muito de acordo com o que eu queria dizer na novela. Agora, eu não sei dessa história da TV Globo querer mudar a abertura, eu não soube disso mesmo, porque a situação ainda não mudou nenhuma, eu não sei o que vai mudar. Agora, talvez se amanhã mudar alguma coisa, a gente pense em mudar. Por enquanto, não. A abertura foi bolada antes das denúncias do Pedro Collor ou durante a CPI? Olha, a abertura foi bolada durante a CPI, porque ela foi feita, eu acho que umas 3 semanas antes da novela entrar no ar, onde estava em plena efervescência esse problema. Muito bem. Agora, Silvio, quando é que você começou a escrever exatamente? Você pode ter tido a ideia há bastante tempo, parece que foi o ano passado, inclusive, que surgiu um pouco o que seria essa novela. Agora, quando você começou realmente a botar ali no computador, o Pedro Collor já tinha botado a boca no mundo? Eu acho que é o seguinte, quando eu comecei a escrever os capítulos, eu acho que já. Porque eu acho que o problema não foi bem o Pedro Collor, nem a situação toda que está agora. Eu acho que o que a novela quer falar é sobre a situação que a gente chegou e que acabou explodindo agora. Eu até acho que o que está acontecendo agora é extremamente positivo, porque daqui alguma coisa vai surgir, não é? Eu acho que o que estava me incomodando muito quando eu fiz a novela era exatamente essa falta de cidadania que nós brasileiros estamos tendo. Quer dizer, a gente não se encontra mais, eu pelo menos, e vejo em muitas pessoas, a gente não se encontra mais como cidadão, a gente não sabe quais são os nossos direitos, a gente não sabe quais são os nossos deveres, a gente não sabe se ser esperto é que é bom, você quer ser bom, aí você é idiota. Então você perdeu as referências, entendeu? Então a novela fala exatamente sobre um resgate de cidadania. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ser brasileiro, eu gosto muito do Brasil, eu quero ter muito orgulho do Brasil. Eu quero vibrar com a bandeira brasileira. Aliás, uma coisa que eu acho bonita que está acontecendo com essa juventude agora é esse resgate do verde e amarelo, né? Que isso é nosso, porque eu me lembro que, quando foi na época da ditadura, eu me lembro que eu fui ver um filme da Judy Garland e Mickey Rooney, e eu vou falar muito de cinema, é evidente, né? E eu me lembro que o filme terminava, o filme acho que é Strike Up the Band. Se eu estiver errado, o Giron me corrige. E termina o filme com eles sorrindo, com a bandeira americana flamulando, e eles satisfeitos, e o mundo é maravilhoso, eu amo a América. E eu me perguntava por que eu não posso gostar do meu país. E aí um amigo meu me disse assim, bom, você não pode gostar da sua bandeira nem dos seus símbolos, porque atualmente esses símbolos são da ditadura, então você tem que ir contra eles. Eu falei, uai, mas
não são deles, eles usurparam, mas são nossos. Então foi uma coisa que eu era muito jovem na época e eu sentia falta de você ter a coragem de dizer e o prazer de dizer, eu sou brasileiro, isso é meu, não tirem isso de mim, entendeu? Mas o preto foi incorporado agora, né? Mas foi incorporado o preto, mas foi resgatado o verde e amarelo. Ô Silvio, essa história de... quer dizer, o Brasil está a cargo de... Quer dizer, está mais ou menos justificando que ele está mal administrado lá em cima, né? É a Dercy, uma bagunceira e tal. Isso não vai te dificultar um pouco o trabalho depois de conscientização do Brasil? Quer dizer, está dando errado porque o Anjo da Guarda é um... Não, porque não é isso, é porque ela tem uma missão na novela que é consertar um cidadão, né? A ideia da novela é a seguinte, deu errado até agora, porque até agora ninguém ligou. Daqui para frente nós vamos consertar. Eu acho que é isso que está acontecendo agora no Brasil. Silvio, mas nós chegaremos ao paraíso? Ah, bom, isso eu não sei. Vamos ver. A novela é uma obra aberta, entendeu? A gente vamos ver para onde a gente chega. Tem uma margem grande de conscientização própria dos atores, assim. Eu não entendi. Dos personagens. Tem uma margem grande de conscientização ou vai ficar tudo resolvido pelo... Não, nunca o céu resolve. Não. A novela, ela coloca o seguinte, o céu coloca na vida dessa personagem, que é a Maria Escandalosa, o personagem da Cláudia Raia, uma série de oportunidades na vida dela. E ela vai ter que optar por essas oportunidades por um lado que ela ache certo ou errado. Eu acho que isso acontece na vida de todos nós. E a escolha da Cláudia foi de propósito? A ligação dela com o Collor? Não tem nada a ver. Não teve nada a ver. A escolha da Cláudia foi porque é uma atriz que eu gosto muito, um personagem quer dizer, eu acho que o personagem tem as características dela, eu queria que fosse uma mulher que também tivesse uma grande empatia com o público, que o público gostasse, torcesse por ela. Eu achava também... Silvio, como é uma coisa que eu gostaria de perguntar a você, como você começa a sua criação? Por exemplo, está se falando agora nessa novela. Ela automaticamente está muito atualizada, mas a tua ideia surgiu para fazer essa novela em função dos acontecimentos políticos ou foi uma coisa a mais que te levou a escrever, a imaginar essa história? Sete, os acontecimentos políticos sempre te levam para fazer as coisas, não é? Claro. Quer dizer, como eu disse para Maria Amela, o que estava me preocupando era exatamente essa falta de cidadania. Eu certo, acho que, isso antes de todos esses acontecimentos. É isso que eu estou perguntando. Quando começaram os acontecimentos, aí eu fui incorporando, porque a novela tem que ser dinâmica. A novela é uma obra aberta que ela vai se... Eu posso incorporar na novela tudo que eu quiser. Então, eu só quero terminar aqui. Eu gostaria de poder fazer a novela assim mais atual ainda, ou seja, eu gostaria de escrever hoje para ir para o ar amanhã. Mas você sabe que em termos de televisão isso é absolutamente impossível. Quer dizer, os capítulos que estão indo ao ar hoje, eu já escrevi há 4 meses atrás. 4 meses? 4 meses atrás. Quer dizer, então eu tô mexendo talvez 4, talvez seja 3, eu não tenho muita certeza. Faz tempo que eu estou escrevendo. Não, mas foi por isso que eu fiz a pergunta, porque eu queria saber se os fatos foram coincidentes à ideia que você teve geral. Eu acho que foi mais ou menos aquele negócio que eu falei. Quer dizer, as coisas estavam encaminhando para isso. Eu acho que eu tive a felicidade de repente, dizer assim, eu acho que a gente vai... Eu acho que não foi uma coisa que eu parei e falei, a gente vai acabar aí. Claro. Não. Mas eu acho que por uma intuição de autor, de artista, sei lá, eu comecei a fazer e a coisa resultou nisso. Mas você acha que isso é uma questão complementando, nova? Marco, um minutinho, só complementando a pergunta da Anicete, o título... Esse título, Deus nos acuda, é muito oportuno para o momento atual. Gostaria de saber se o título surge depois da novela ou a novela surge em função do título. Surgiu em função da ideia da novela. Quer dizer, quando eu tive a ideia de fazer a novela, quer dizer, é difícil de explicar tudo. Quer dizer, posso até explicar. O processo de criação. Se você quer que eu explique tudo, não tem problema. Eu comecei a fazer a novela com uma história que, na verdade, não tinha céu, não tinha Dercy, não tinha nada, mas era uma história, uma trama de novela, né? Porque novela tem que ter trama de novela, quem casa com quem. Era um Deus nos acuda. Não era uma novela que tinha um personagem, Maria Escandalosa, enfim. Aí, quando eu comecei eu li aquela sinopse, eu achei que ela estava faltando uma coisa social que eu gosto de colocar nas novelas, que eu coloquei na Guerra do Sexo, que eu coloquei em Cambalacho, que eu coloquei na Rainha da Sucata. E aí me veio a ideia de fazer o céu, de fazer a Dercy, e aí já veio o nome Deus nos acuda. Marta? Eu queria saber se você acha que é uma questão nova, essa da falta de cidadania. Quer dizer, se é uma
Uma coisa que começou agora Não, ou acho é uma que faz questão muito remota no tempo, Brasil? Eu acho que faz muito tempo que nós estamos assim. O que eu estou dizendo é que eu acho que agora a gente está se conscientizando disso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que saber dos direitos e dos deveres que a gente tem, entendeu? E a falta de ética, você acha que é um traço do país ou é um traço do poder? Eu acho que é um traço do poder que passou para o país, entendeu? Eu acho que o país acabou assimilando os maus exemplos do poder. Isso, aliás, eu já falei na novela várias vezes. Evidentemente que eu faço em tom de Blag, né? O Carvalhinho conversando com o Jorge Doria, e eles falam isso. São dois vigaristas e discutindo o mau exemplo que eles mesmos receberam do poder, né? Silvio, não é mais fácil regenerar a Maria Escandalosa do que toda essa turma envolvida aí nos escândalos? Você não foi generoso com a Dercy Gonçalves aí na figura que você escolheu? Mas é que senão eu ia ter que fazer uma outra novela, não era essa novela, entendeu? Esta novela tem esse objetivo, quer dizer, eu quero que seja um personagem muito popular, porque a minha ideia é a seguinte: eu sou igual, digamos assim, Maria Escandalosa foi escolhida pelo céu. Ela não sabe que foi escolhida pelo céu. Então, qualquer um de nós pode ser o escolhido do céu. A minha ideia veio daí. Entendeu? Então, quer dizer, se eu, como cidadão, prestar mais atenção na minha vida, no meu país, nas coisas que eu quero, nas coisas que eu preciso fazer, eu posso melhorar a minha vida, a vida da minha família, a vida do meu bairro, a vida do meu país, enfim. Você acredita mesmo nesse tipo de, vamos dizer, particularização? Você acredita que realmente que na redenção da Maria Escandalosa, o Brasil, na redenção de uma pessoa, o Brasil se redimiria? Não, eu acredito que se todas as pessoas se redimirem, o Brasil se redime. Eu acho que Maria Escandalosa é um símbolo. Eu acho que todo mundo tem que ser igual. Quer dizer, eu não podia fazer uma novela onde ela ia consertar um país inteiro, entendeu? Ia ter muitos personagens centrais. Então eu escolhi um personagem. Agora, isso no seu trabalho representa uma diferença, porque você coloca uma moral bem clara, assim, uma moral da história, vamos dizer assim. Você age como um Esopo, assim, você age como um fabulista, né? Antes você não fazia isso, você não tinha vamos dizer assim, uma postura linear assim, em relação à ética e à moral. Eu acho que como você, Giron, olha, eu fiz Cambalacho, já tinha isso, né? Mas Cambalacho não tem vamos dizer, essa questão da salvação. Não era. Cambalacho, porque eu também não vi uma saída. Aliás, tem um telespectador aqui, Rosano Mardim, do Mandaqui, perguntando qual a novela que você mais gostou. A que eu estou mais gostando é essa que eu estou fazendo agora. Eu quero terminar de responder para você. Então, deixa eu te fazer uma pergunta para você responder as duas, porque há muito tempo a Globo está fazendo novelas de denúncia, e você, particularmente, novelas de denúncia. E eu tenho a impressão, seguindo o que o Giron está falando, que isso tem um duplo efeito. Por um lado, tem um efeito de conscientização, mas tem um efeito também de cinismo. Ou seja, as pessoas se veem espelhadas, o país é isso, é esse mar de lama, nós somos o mar de lama. Como é que você vai fazer para contornar? Porque esse efeito de cinismo eu acho um pouco inevitável, uma opinião. Pois é, eu estava tentando responder para ele. Quer dizer, quando eu fiz Cambalacho, quando eu fiz Guerra, eu não vi a solução. Eu fui fazendo, entendeu? É a coisa que me incomoda, eu sento lá e vou escrevendo e a coisa sai. Agora, quando eu comecei a fazer essa novela, eu vi que a salvação... Quer dizer, eu acredito que se nós todos quisermos individualmente, por isso é que é um indivíduo, nós consertaremos o país, porque depende de nós. Eu acho que o país é nosso. Então, cada um, não é que é uma pessoa, é cada um, é diferente, cada um forma um todo. Né? Você está contando o fim da novela, não está, Silvio? É impossível também, eu acho que é. Eu gostaria que o fim da novela fosse esse, porque também pode ser simplesmente mais uma novela cínica, porque você não sabe o que vai acontecer. Sim, porque as pessoas se identificam. Aqui é o mar de lama, todo mundo está achando graça, tem um certo gozo nisso. Né? Todo mundo mas isso é muito do esperto, brasileiro, né? Também, o brasileiro ele se diverte também muito com a coisa. Eu acho isso, talvez tenha até um efeito negativo, né? Da pessoa se ver, nós somos assim mesmo, então nós não prestamos e pronto. Eu não sei. Não é? Mas eu acho que a novela não está com essa cara, não está com essa... Essa novela tem um aspecto de fábula, então ela tem um pouco de uma moral, vamos dizer, a moral da história, ela tem uma postura ética muito linear. Eu acho isso. Aliás, em cima disso que você está falando, Silvio... Mas eu não queria que ela fosse moralista, não. Não, moralista no sentido de moral mesmo. Agora, na Globo, todas as novelas estão ficando um pouco assim, não só as tuas, mas do Aguinaldo Silva, parece que há uma postura da Globo em fazer novela assim, fora da realidade, né? Então, por exemplo, Pedra sobre Pedra era passada numa cidade interior, mas ela tinha uma coisa mágica. A tua novela tem o céu. Quer dizer, parece que a realidade brasileira está tão ruim, está tão feia, que é preciso sempre sair da realidade para ter uma salvação, né? Para ter uma respiro, assim. Então, você não acha que tem isso? Olha, Leão, esse negócio, quer dizer, não é, quando você fala assim da Globo, parece que assim, a Globo é o gabinete do Dr. Caligari, assim, como é que vai dominar o mundo. Não é assim.
Ninguém falou para mim, você vai fazer essa novela. Eu apresentei um projeto. Claro, é isso que eu queria saber. Ninguém falou para o Aguinaldo Silva, você vai fazer, ele apresentou o projeto. Quer dizer, então, eu acho que são coisas que estão incomodando a nós individualmente, entendeu? Como o Anos Rebeldes foi um projeto do Gilberto Braga. Quer dizer, eu acho que o bom da Globo é deixar a gente fazer o que a gente propõe e se aceita ou não. A propósito, Silva, dessa pergunta do Leão Lobo, tem o Guilherme Coelho, que é aluno de rádio e televisão da ECA. Ele pergunta, no papel de escritor de novelas, ou seja, aquele que tem as ideias e as coloca no papel, como você se sente em ter que alterar a sua linha de criação em uma telenovela de acordo com a variação da audiência? Isso seria falta de liberdade para a sua criação? Olha, eu acho que não, porque eu faço a novela para o público. Isso eu já falei várias vezes. Eu acho que novela sem audiência, quer dizer, sem público, discutindo no supermercado, discutindo no cabeleireiro, gostando, comprando revista, fazendo fofoca, não existe. Como é que está a audiência da novela? Está ótima, pelo que eu sei até agora. Não tenho ideia. Eu soube, quando estreou deu 49, 53, no segundo dia deu 50, 54, depois eu não perguntei mais. Silva, você se apresenta. Eu respondi, vai que vocês ficam falando? Essa perseguição. No fundo, a pergunta é a seguinte: essa perseguição da audiência não limita a sua criatividade? Mas não é perseguição da audiência, quer dizer, eu faço o trabalho é apresentado, entendeu? Se o público aceita bem, como está aceitando essa novela, eu não tenho por que mexer, ele vai. Eu não estou fazendo visando, eu faço aquilo que eu acho certo. Se de repente, no percurso do trabalho, acontece alguma coisa que a audiência despenca, eu tenho que melhorar a audiência da novela, não porque você tem que criar a alguma televisão coisa. me obriga a fazer isso, porque graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Na Rainha da Sucata, o Pantanal... Mas a Rainha da Sucata é outra história, porque eu conto a Rainha da Sucata inteirinha a história, eu conto. Não, a gente queria saber aquele momento que houve a mudança vamos dizer, do registro mas a Rainha da Sucata começou o registro... seguinte, vamos começar a pegar que você contasse. Graças a Deus, a minha grande atriz, a Bruno, está aqui. Conte fez uma das melhores cenas da novela, que foi a cena do capítulo 6, quando ela destrói o túmulo, que eu adorei fazer. Obrigado por estar aqui, Zé. Bom, o negócio da Rainha da Sucata foi assim, eu sou uma pessoa que se eu for fazer uma novela como essa, que estreou em setembro, eu estou escrevendo a sinopse em janeiro. Eu trabalho com muita antecedência, porque eu sou muito consciencioso, eu gosto de escolher os autores, eu gosto de ver se o tema vai, eu gosto de começar a escrever para ver se a história rende, se não rende eu mudo, entendeu? E a Rainha da Sucata, eu fui chamado para fazer a novela e tive que fazer, eu tinha um contrato para fazer a novela no segundo semestre do ano passado, do ano retrasado, sei, 91, né? E eu tive que começar com antecedência, porque a novela que ia estrear, era a novela Araponga, e eles acharam que Araponga não era uma novela adequada para as 8 horas, e passaram a novela para um outro horário, enfim, eu tive que fazer, o Boni me chamou e pediu para fazer a novela. Eu aceitei a incumbência e fiz. Quando eu comecei a fazer a sinopse da novela, aconteceu uma coisa na minha vida particular que foi horrível. O meu irmão chegou dos Estados Unidos com uma encefalite muito grave e ele, em 4 meses, ele faleceu. E eu tive que tomar conta dele, eu, minha família toda, minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, que graças a Deus são vivos ainda, e a gente teve que conviver com aquele problema. E no meio daquele problema, eu estava escrevendo uma novela sozinho, eu tinha que escrever 30 páginas de comédia todo dia. Então, essa história foi se enrolando de uma maneira que eu ia ficando maluco, porque eu não podia chegar na Globo e dizer, eu não vou fazer a novela, porque a novela já estava gravando. Os atores começaram a receber os capítulos atrasados, porque eu não tinha dias que eu não conseguia fazer. E eu não conseguia colocar ninguém para trabalhar comigo. Eu chamei eu vou esquecer o nome dele agora, desculpa. Ai, meu Deus do céu, não, o Alcides foi depois, o Alcides foi a minha salvação. Mas, eu vou esquecer o nome, desculpa. Ele até fez aquela novela Tudo ou Nada na Manchete. Como que ele chama? Zé Antônio de Souza. Zé Antônio de Souza, desculpa, Zé Antônio. Eu chamei o Zé Antônio de Souza e ele não se adaptou no computador. Ele trabalhava que nem um louco e o computador apagava as coisas dele. Sabe aquele período que dá tudo errado? Não, então a coisa foi, eu fui ficando e a novela foi andando. E as pessoas foram gravando e a novela estreou sem uma base boa. Então quando a novela estreou, e foi lançada com um estardalhaço enorme, porque era os 25 anos da Rede Globo, era um elenco maravilhoso, era coisa toda, ela não tinha uma base firme de história, não é? Então aí, quando veio o Pantanal, e o Pantanal começou a ser uma novela que começou a chamar muita atenção das pessoas, eu comecei também a ficar enciumado, quer dizer, não teve nada da Globo me chamar e falar melhor essa novela ou não, porque a audiência da novela era boa. Mesmo em comparação com a audiência do Pantanal, a audiência da Rainha da Sucata sempre foi muito boa. Mas acontece que eu estava no meio daquele problema todo
E aí, o Gilberto Braga, quando o meu irmão faleceu, eu pedi para o Gilberto Braga me ajudar, e aí nós fizemos, eu planifiquei, ele fez 9 capítulos da novela, e eu consegui colocar a novela nos eixos. E aí, já sentindo que a novela não tinha emplacado da maneira como eu gostaria que ela emplacasse. Ou seja, não estava sendo comentado nos cabeleireiros, ninguém queria saber quem ia casar com quem. Era uma novela que as pessoas assistiam com prazer, e aí, mas ela não chacoalhava. Não acontecia. Aí, não acontecia da maneira como eu estava acostumado com as outras novelas que eu fiz. Então, eu mesmo resolvi, junto com o Gilberto, que a gente iria pegar a novela e discutir e transformar, dividir a novela. O que é comédia para lá, o que é drama para cá. E, quer dizer, não perder a linha da comédia, que eu não perdi com a Dona Armênia, que eu não perdi mesmo com a própria... Com o personagem da Anissete, com o Guarnieri, não é Anissete? É. Com o personagem da Nicinha, que foram personagens que foram conservados na comédia, mas fazer uma história forte. A moça casa com o moço, aí tem drama, e aí a Laurinha é contra. E aí a novela pegou, entendeu? Pegou e foi uma grande audiência. Eu acho que depois do Rock Santeiro é a maior audiência do Horário das 8 até hoje, né? Silvio, olha, já que você gosta de audiência, pelo número de perguntas aqui, o programa está tendo bastante audiência. Eu queria fazer 3 de uma vez para a gente... O Arnaldo Levi do Centro, eu não sei se isso ele tem razão ou não. Por que nos seus trabalhos há tantos personagens psicopatas? A Gisela de Paulo, São Paulo. Por que gosta de trabalhar em cima do humor? E o Cláudio da Silva, de Santos, você admite ou aceita a censura? Olha, bom, vamos por parte, né? Eu não sei se tem tanto psicopata. Tem? Eu acho que não sei se tem. Tem, Leão? Tem muito? Não sei. Não sei se tem tanto. Você não concorda que tenha tanto não sei, psicopata? Eu nunca prestei atenção. Tem sempre. Quer dizer, eu acho que na Rainha da Sucata tinha um grande psicopata, que era o personagem, o Renato Maia, que era o personagem do Daniel Filho, né? Mas eu não acho que... Eu não me lembro de outros, assim, grandes psicopatas. Bom, a segunda é... Porque você gosta de trabalhar em cima do humor? Porque eu acho que o humor é fundamental, em primeiro lugar. Quer dizer, eu sou uma pessoa que eu tenho muito bom humor, graças a Deus. Em segundo lugar, eu acho que você fazer uma novela, que você tem que escrever 30 capítulos por dia, se você não tiver bom humor, meu filho, você dá um tiro na cabeça. Porque deve ter uma maneira melhor de se ganhar a vida, entendeu? Do que ficar todo dia fazendo uma coisa que você tem que, sabe, tem que fazer com gosto. Eu gosto de fazer. Então, eu acho que o caminho do humor é uma coisa que me facilita o trabalho, eu gosto de fazer. E a terceira é, você admite ou aceita a censura? Não, não admito nem aceito. Você já teve problema com a censura? Tive vários problemas com a censura. Qual foi o mais recente? Mas foi na época da Guerra do Sexo. Censura global, aquela não coisa. Não tem isso. Você garante que não tem? Não tem, Girão. Não nem o Ibope, assim, não Mas isso é que eu estou te falando. De repente, fala assim... No meu caso, eu, graças a Deus, não sei se por sorte, não sei, enfim, eu nunca tive problema de ter novela... A novela que eu tive com problema nem foi de audiência, foi um problema de que a novela era ruim. Foi a primeira novela que eu fiz, Pecado Rasgado. Eu não recebi da TV Globo nem um bilhete para dizer assim, a novela está ruim. Eu sabia que a novela estava ruim, eu não gostava de fazer a novela, e a novela foi até o fim. Então, eu acho que ela deve ter atingido um nível de audiência que era o nível de audiência que a TV Globo queria. Quer dizer, eu nunca tive nenhum problema de dizer assim, a audiência Silvio, da novela está ruim, você tem que mudar a novela. Nunca aconteceu. Silvio, comigo. tem uma coisinha... Acontece com outros autores, eu não posso tem uma coisa que a gente nota nas novelas, certas mensagens edificantes ou construtivas, digamos assim, época de vacinação. Aí um personagem da novela resolve vacinar os filhos. Quer dizer, uma coisa para induzir a opinião pública a aderir àquilo. Não, eu não estou dizendo que você tenha feito, mas a gente observa isso nas novelas, certo? Então, eu gostaria de saber como é que isso chega no autor da novela, como é que essa mensagem, quem é que leva esse recado? Eu acho que aí a gente é chamado lá, eu nunca aconteceu isso comigo, não sei, mas... Merchandising é outra coisa, podemos falar, mas deixa eu só falar isso aí. Você está falando de merchandising? Não, estou falando dessas mensagens, digamos... Campanhas. Eu nunca fiz, mas deve ser assim, você é chamado, e aí se você concorda com a campanha, você pode dizer, eu não quero fazer. A TV Globo, por mais que vocês pensem que a TV Globo é um lugar onde você é obrigado a fazer as coisas, não é assim. Silvio, deixa eu te perguntar uma coisa, antes de você falar de merchandising, só um instantinho. A gente percebe na Globo que existe assim, uma tendência a se buscar a cada ano caras novas, gente bonitinha e tal, para fazer aquela interpretação naturalista. Você caminha exatamente no sentido inverso. Eu queria saber por que você busca isso intencionalmente ou se você só acredita realmente nesses atores de peso com os quais você costuma trabalhar. Eu só acredito em ator.
Eu adoro trabalhar com ator, porque se você não tiver o ator para falar, você não tem a novela. Novela ninguém lê. Você nunca pegou o capítulo, foi na banca e falou, não, o capítulo de hoje eu quero ler. Você lê o resumo da Contigo no máximo. Entendeu? Quer dizer, então o que eu escrevo só vai chegar para o público através do ator. Então, se o ator não é adequado para falar, a minha mensagem não vai chegar. Então, não existe novela sem ator. O ator é o principal da novela. Quando você começa a delinear um personagem, você já está pensando no ator antes? Antes de fazer a novela. Para mim, eu tenho que pensar no ator antes. Eu sei, quando eu vou fazer a novela, que eu vou dar determinado personagem para tal pessoa, determinado... Se, de repente, por alguma razão, eu, naquela escalação, ou a pessoa não acertou dinheiro com a Globo, ou a pessoa não pode fazer, ou não quer fazer, enfim, aí eu mudo o personagem de acordo com o ator que eu consegui. Agora, eu sei também que tem muitos amigos teus, atores famosos e tal, que abandonam tudo para fazer novela tua, né? Quer dizer, deixa de viajar, muda calendário, tudo isso para fazer tuas novelas. Agora, eu queria saber se você alguma vez já recebeu uma cantada para entregar um personagem para alguém. Cantada? Uma vez eu estava numa festa, o Raul Cortez falou para mim assim, olha, quando você for fazer a sua próxima novela, eu queria fazer um mordomo. Eu falei, tá bom. Um ano depois, eu estava fazendo a renda das casas, falei, acho que eu vou fazer aquele mordomo pro Raul. E fiz A Maria Rita queria fazer uma pergunta, Maria Rita. Eu só queria ter quando você perguntou o negócio do merchandising. A interferência do merchandising, como é que é, se te incomoda? O merchandising não interfere, o merchandising é assim. E a Globo tem uma subsidiária chamada Apoio que cuida do merchandising. Então, quando uma novela vai estrear, eles fazem propostas de, por exemplo, nós queremos fazer merchandising de Guaraná, você aceita? Aí você fala assim, aceito ou não aceito, porque esse merchandising, ele é dividido, o dinheiro que é pago para apoio, ele ganha o ator, ganha o autor, ganha o diretor. Mas eu sou... Hein? A emissora, e a emissora, né? lógico, claro. Então tem um tanto que você tem que aceitar de qualquer... Tem um tanto que você tem que aceitar de qualquer maneira. Não, eu não tenho que aceitar, esse é um negócio. Eu tenho que aceitar o merchandising, mas eu posso fazer como o Cassiano Gabus Mendes fez, por exemplo. Ele fez a novela Que Rei Sou Eu e disse, eu não quero merchandising nenhum. E não teve nenhum merchandising. Você já recusou algum? Não. Eu já recusei alguns merchandising, sim. Aliás, acho que eu recusei o merchandising na novela Guerra dos Sexos. Tinha o merchandising aquela loja existia na época, a loja Sandis, né, do Pão de Açúcar. Eles queriam fazer que a loja da Charlot, né, fosse a Sandis, né? Aí eu fui conversar com eles e disse assim, bom, mas eu não vou aceitar esse merchandising porque eu estou contando a história de uma família. Eu estou falando que a loja pertence a dois malucos, ao Paulo e a Fernanda, que vivem atirando torta um na cara do outro. Evidentemente, quando essa novela for pro ar, o dono da Sandis vai dizer, eu não quero que atire torta na cara. Aí eu vou dizer, e como é que eu faço? Entendeu? Então, porque é uma coisa delicada, não é? Então, aí, eu não aceitei esse merchandising. Outro merchandising foi da Vereda Tropical, que, aliás, esse foi, a gente fez a novela do Carlos Lombardi minha, a gente teve a ideia de fazer o perfume e o merchandising foi oferecido para a Coty. A Coty aceitou o merchandising, mas ele tinha uma exigência que não se falasse mal do perfume. Quando o ator vai fazer um papel, ele sabe que ele vai ter uma parte do merchandising, sabe quanto? Sabe, mas deixa eu terminar isso aqui, já te respondo. Então, aí, quando nós não aceitei o merchandising, porque eu queria ter a novela assim, o pomo da discórdia da novela era um perfume vagabundo, que sustentava uma indústria inteira. E os donos da indústria tinham vergonha de fazer aquele perfume, mas precisavam do perfume porque era a coisa que vendia. Então eles eram metidos a snobs, eram metidos a ricos, essa coisa toda, mas viviam do gosto popular, que era aquele gosto de um perfume que eles achavam de má qualidade, enfim. Então, a novela partia dessa discussão do popular e do não popular, do de qualidade e do de não qualidade. Então, tinha gente que gostava do perfume e gente que não gostava, enfim. Não aceitamos, o Carlos Lombardi e eu, não aceitamos o merchandising do perfume. O que aconteceu? Quando a novela entrou no ar, 2 meses depois, o Laboratório Dorsai lançou o perfume, vendeu o perfume em cima da novela, a Globo não ganhou, eu não ganhei, ele não ganhou, ninguém ganhou. Então, quando você põe no ar o produto, quer você queira, quer não, você está fazendo merchandising. O navio, por exemplo, da novela do Deus nos acuda, não é merchandising. Eu acho que deveria ser, porque aumentou terrivelmente, quer dizer, assustadoramente, o número de pessoas que correram há 3 semanas nas agências para reservar. Para viajar. E não é merchandising. Olha, mais 3 perguntas de telespectador aqui. A Neuza Rodrigues, de Santo André, e a Priscila Mota Melo, da Vila Mariana, fazem
As duas fazem uma pergunta parecida. A Priscila, por que não se faz mais novelas melodramáticas, como antes? E a Neuza Rodrigues, e veja, e a Neuza Rodrigues, não tem jeito de escrever uma novela que tenha mais romance, mais amor, sem tanta sacanagem? Olha, as novelas melodramáticas ela não deve estar assistindo, porque se ela tem a novela das 8, que é uma novela das 6, é uma novela bem melodramática. Se quiser mais drama ainda do SBT, tem 3 ou 4 que passa lá, que chora pra burro. Novelas mexicanas. Mexicanas também. Agora, negócio de escrever novela, eu tenho tentado, quer dizer, nas novelas que eu faço, eu gosto muito de botar romance. Eu acho que Deus nos acuda, tem muito romance. Eu não sei se a Cláudia Raia nadando nu na piscina é indecente, eu não acho. Eu achei muito bonito, eu não achei que fosse uma cena que chocasse ninguém. Eu acho que o romance dela com o Edson na novela tem um romance, bem romance anos 40. Agora o Etevaldo de São Bernardo dá uma ideia para você. Para você colocar nessa novela Deus nos acuda, além do anjo da guarda, o diabo para ajudar os corruptos. E pergunta o que você acha dessa ideia. Eu acho que não precisa de diabo, nós já estamos aqui, né? Já está cheio de diabo. Eu acho que eu vou fazer essa analogia, o inferno é aqui. Silvio, alguns atores, de vez em quando, tomam assim... Você, desculpa. Desculpa. De vez em quando, alguns atores tomam assim uma resolução, tipo, grandes atores, né? E mudam de emissora e levam com isso o público, né? E é uma coisa corajosa. Por exemplo, e alguns autores, de vez em quando, como o Benedito, que foi para a Manchete, deu uma virada na televisão brasileira que foi muito importante e que abriu espaço de trabalho para muita gente, né? Mas eu percebo, assim, que os autores têm menos coragem de fazer isso do que os atores. Eu percebo, assim, muitos atores que mudam de emissora e vão tentar, de repente, até a Regina Duarte para fazer uma série independente, coisa assim. E os autores parecem mais acomodados na sua emissora e ficam ali, claro, você, por exemplo, uma produção tua, só a Globo pode fazer, né? Mas você não acha que isso é importante, porque vocês têm uma responsabilidade nisso de abrir campo de trabalho para os artistas e tal? Eu acho que sim, mas também não adianta nada eu ir levar... O tipo de novela que eu faço, se eu não tiver uma produção, eu não tenho novela. Eu não me iludo com isso. Quer dizer, eu posso até fazer, eu posso até contar quando eu fui fazer Aramucê, na Tupi, que quando a Tupi me chamou, ainda não tinha começado a escrever novela, nada, e a gente, então, eu fui com o Rubens Evaldo Filho, e nós apresentamos vários projetos. Eles queriam fazer, na época, a novela que fazia sucesso na Globo era Locomotivas, do Cassiano Gabos Mendes. E eles queriam uma novela igual a Locomotivas. Aí, o Rubinho e eu, a gente sentou lá e falou, não dá para fazer igual, porque a gente não tem sol aqui, não tem praia, é outra coisa, né? Então, vamos fazer uma novela com cara de São Paulo, coisa de São Paulo. Então, a gente fez Aramucês, que era um trabalho, lindo, né? Era uma novela bonita, era uma novela estrelada pela Aniceto, que estava ótima. E a novela foi uma novela que deu muito certo, porque ela era muito singela, com a cara da Tupi. Mas aquilo, depois daquela novela, a minha cabeça ficou uma cabeça assim, muito de produção. As coisas que eu faço são grandes, eu imagino coisa grande. Você vê, tem navio, tem Caribe, vai para Paris, a Pecado Rasgado que eu fiz na Globo tinha Paris, depois tinha Buenos Aires, depois a minha cabeça virou a cabeça de Hollywood anos 40, entendeu? Então, se eu não tiver a produção, o que eu vou fazer? Falando em Hollywood anos 40, a gente sabe que o público assiste às suas novelas e não sabe exatamente quais são as fontes a que você lança a mão para fazer as novelas. E muitas vezes nem a crítica tem a ideia da onde que você tira aquelas citações, né? Eu queria saber o seguinte, nessa novela, no Deus nos acuda, quais são as suas fontes? Se eu for te dizer... Sim, nome aos bois. Não, mas se eu for te dizer assim, a fonte com relação à história inteira, eu não tenho nenhuma. Porque posso te dizer assim, olha, o personagem do Coco, você pode dizer que é um pouco do Reverso da Fortuna. Será que ele matou a mulher? Será que não matou a mulher? Mas aí você vai assistir, não tem nada a ver com o Reverso da Fortuna. Você pode dizer, bom, mas também é parecido com o Laurence Olivier de Rebeca. Qual que é a história? Um cara que você acha que matou a mulher, porque a mulher que era boa, a mulher morreu, você não sabe se ele matou, se ele não matou, se ele não... Então, mas na verdade só tem um cheiro. Né? Agora, por exemplo, se você pegar It's a Wonderful Life, do Frank Capra, então o que tem It's a Wonderful Life? Não tem nada, só tem o anjo. No It's a Wonderful Life é um homem que de repente ele acha que a vida dele não vale nada, ele vai se matar e aparece um anjo e diz, não, eu vou te provar que a vida do homem comum é uma coisa muito importante. E mostra para ele como seria o mundo sem ele. Quer dizer, então essa novela não é assim, ela não tem essa característica. Aliás, o que ela tem será que a Dercy mandou ou não mandou um anjo para cá, entendeu? Vai ter esse anjo ou não vai ter esse anjo? Então eu acho assim, Hollywood me influencia em tudo, mas eu na verdade pego o cheiro, eu pego cenas, por exemplo, a cena
da Cláudia Raia, que você me perguntou dela nadando nua, né? A cena dela nadando nua, na minha cabeça, quando eu escrevi a cena, era aquela cena da Marilyn Monroe em Something Gotta Give, que ela nadar, por isso que eu pedi pro Marco Aurélio, fazer o figurino, fazer uma roupa azul, e a cena foi toda azul. Mas se você puser uma cena e a outra, não tem nada a ver uma com a outra. Quer dizer, a inspiração vem, entendeu? Do que eu conheço, porque a minha cultura é essa. Eu sou uma pessoa formada em cinema. Isso, o Newton Santos, aliás... Atualmente nenhum. Eu só escrevo novela. Não, e você, mas eu cheguei a assistir 5, 6. E você teve um período que morou muito lá em Nova York. Morei. Então muito. você tem morei, recebeu uma influência grande. Eu estudei no Actors Studio lá, né? Pois é. Então eu tinha eu ia muito ver filme. Aliás, eu acho que o negócio veio... Aliás, Silvio, um telespectador, o Newton Santos, eu interrompo. O Newton Santos estava justamente pedindo que você falasse da importância da sua formação cinematográfica, e a Mônica Lázari, de Moema, ela quer saber quando você volta como cineasta. Ixi, quando é que todos os cineastas voltarão? Eu queria emendar uma pergunta aqui. Eu não sei quando eu volto como cineasta. Eu adoraria fazer um filme, mas não há possibilidade atualmente de fazer filme. Aliás, você só faz novelas para Globo ou faz para TVs internacionais? A pergunta é de Silvio Ferreira. Olha, eu faço para a Globo e depois é vendida para a TV internacional. A Globo vende, mas eu diretamente também já vendi. Você não... A Globo vende o tempo. Agora eu já vendi novela para o Chile, para a Venezuela, outras novelas que eu já fiz. Que diretamente elas foram refeitas lá. Você ganha com isso, Silvio? O que? Se a Globo, quando vende, você... Claro que eu ganho. Eu ganho, eu tenho uma comissão de venda. A Rainha da Sucata. Agora, quando a novela, depois de um tempo, a Rainha da Sucata está muito sucesso na América Latina. Tem o Giron... A Reina de la Chatarra. Tem o Giron, depois tem a Marta. Ele tem que falar porque ele me fez uma pergunta e eu não respondi a tempo. E o Ivan também está com uma pergunta. Ivan, faz tempo que ele me perguntou, eu fiquei virado para lá, desculpa. Já vou dar atenção para cá. Não, nós estávamos falando há algum tempo atrás de concorrência, né, de Pantanal, dessas coisas. Eu queria saber o que você acha da concorrência como estímulo para o seu trabalho. Maravilhoso. Né? Mas a concorrência parece que está minguando. Inclusive os atores que foram lançados na concorrência passaram todos na Globo. Isso é uma pena. Quer dizer, quando o Leão falou de abrir novos caminhos de trabalho, eu acho maravilhoso. Só que, infelizmente, as coisas não vingam. Isso não é culpa dos profissionais. Eu acho que isso é culpa da administração das próprias empresas. Uma vez a Jorge Gomide, ela fez Vereda Tropical, foi relançada, fez muito sucesso, ela foi contratada para o SBT e foi fazer uma novela lá e sumiu. E ela me falava assim, a diferença é que a TV Globo gosta de novela e as outras emissoras não gostam. A TV Globo gosta, ela investe, a TV Globo tem orgulho de ter uma novela, ela gosta, é o principal produto da TV Globo, não é? Você acha que e nas outras emissoras não é, elas usam e de repente faz uma, o que adianta fazer um Pantanal? Foi maravilhoso, mas e depois? Mas é que a Globo tem uma escola de dramaturgia que as outras... Não é escola de dramaturgia, a Globo tem um elenco de profissionais, é por isso que quando você diz assim, o autor não vai sozinho, o autor sozinho não faz nada. Quer dizer, o Benedito foi, o Jaiminho foi junto, então você tinha uma equipe, levou uma equipe. Não adianta eu ir sozinho. Que adianta eu fazer um script maravilhoso se eu não tenho o ator, não tenho o diretor, não tenho câmera, não tenho o som. Quer dizer, quando eu vejo no Deus nos acuda, lá no canal em Santos, que vem aquela barca lá no fundo, eles vêm conversando de lá e o som é cristalino, eles vão chegando aqui, você vê quanto vale uma produção. Quando eu vejo as roupas que a Glória usa, os cenários que se faz. Hoje eu vi um cenário no ar, o cenário do cassino, que é uma maravilha. Aquilo foi feito para uma semana de gravação. Pois vai ser, quer dizer, a Globo investe no produto, ela sabe que esse produto vai render, então investe. Então, acho que por isso que faz melhor, e faz mesmo melhor do que qualquer novela do mundo, é verdade. Eu dei uma entrevista para a CNN outro dia, justamente porque eles estavam muito interessados assim, no tipo da novela Deus nos acuda, né? E eles estavam impressionados com o tamanho da produção da novela, porque, na verdade, é um filme por dia. Só para fazer uma adenda. O Daniel Filho deu uma entrevista outro dia, acho que no programa do Jô Soares, ele disse que hoje em dia a novela brasileira já não é mais a melhor do mundo. Você concorda com isso? Não. Eu não sei qual que é a melhor, ele falou? Pois não falou. Para mim, Ô, Silvio, eu queria saber onde é que você exerce o seu poder de observação, assim, na vida real, né? Quer dizer, como você é uma figura conhecida hoje, deve ser mais difícil você observar
sem ser percebido, né? difícil, sim. Como é que você Hoje é mais faz? difícil. Quais são as situações assim que te... Eu, quando comecei a escrever novela, eu gostava muito, eu saía, ia muito lá no centro da cidade, ainda no centro dá para ir, porque as pessoas não me conhecem muito. Lá no Jardins é que é mais difícil, shopping center, é mais difícil, mas no centro da cidade ainda é fácil, quer dizer, lá na Barão de Itapetininga, às vezes eu dou umas passeadas lá, gosto de ir em loja, ver as coisas, conversar com as pessoas, assim. Eu acho que é de observar mesmo, né? Mas o que mais? Assim, festa, saguão do aeroporto, Sempre, o que te qualquer lugar. rende mais? Eu acho que todo lugar que você está, todo lugar que você está observando as pessoas. Isso é um vício, né? Toda a história que você escuta, se você me contar uma história hoje, amanhã ou depois eu boto no ar, porque eu sento ali, e se a história me interessar, evidentemente, eu sento ali e eu tenho que botar aquelas ideias ali, elas vão chegando. Eu, na verdade, não tenho muito controle disso. Depois de 6, 7 horas que eu escrevi o capítulo, é que eu vou ler aquilo tudo e aí é que eu vou, sabe, cortar coisa ou acrescentar coisa. Mas eu acho que a primeira saída, assim, eu acho que é uma coisa assim, meio mediúnica até. Eu me sinto assim que eu sento e saio. Eu não planejo. Eu não falo assim, eu faço amanhã, vou fazer uma cena assim, não. Eu faço. E, Silvio, qual é o momento que mais te entusiasma? Quando você eu está leio criando pronto. ou quando você vê realizado? Não, meu primeiro momento é quando eu leio. Eu acabei de escrever, eu leio, eu tenho um prazer enorme de ler aquilo que eu fiz. Aí quando eu vejo pronto, eu tenho assim, quase sensação assim, de Deus, entendeu? Eu fui na gravação do primeiro capítulo do Deus nos acuda e tinha uma cena da Glória lá que foi feita, que parecia Paris, mas não estava Paris, foi feita aqui na casa do Jafé, no Ipiranga. E foi que quando eu cheguei lá e vi tudo aquilo, aquela produção toda, eu falei, gente, eu estava lá no meu escritório, eu sentei e falei, e aí ela desce a escada, e de repente está tudo aqui, entendeu? É uma coisa assim, é fascinante isso. Seria talvez interessante você explicar para o pessoal que está vendo que escrever uma novela não é só fazer tipo um romance, não, você tem que marcar a cena, a entrada, vira-se para a câmera pega daqui, fez aqui, você faz as pessoas não têm muita uma noção do que você escreve. Era isso que eu ia puxar um pouco o assunto você sabe agora. Como eu escrevo. Eu ia começar, aliás, a perguntar coisas a você de antes, mas o assunto todo se voltou para o momento, né? Então, isso me faz dar mais ênfase a como tudo começou. Não é, Silvio? E você só chega, aliás, quando me convidaram para vir até aqui, eu senti um orgulho enorme, porque eu acompanhei todo o teu crescimento. Eu comecei, você já era grande Sete Bruno, e eu ia lá na sua casa, escutar sua mãe cantar e tudo. Você sabe que é importante que as pessoas saibam como você começou a trabalhar em teatro, depois em cinema, depois em televisão, quer dizer, toda a tua caminhada. Isso é importante para se ver que as coisas não caem assim do céu. Silvio, eu queria saber onde ficou isso é uma coisa que eu queria... Silvio de Abreu. Pois é. Enterrado, graças a Deus, que era péssimo. Enterrado, Aliás, sepultado com sal grosso. Olha, essa questão é importante. Tem vários telespectadores perguntando a mesma coisa, querem saber como é que o Silvio começou, como é que ele veio. Então é o seguinte, nós vamos aproveitar para fazer um intervalo nesse momento e voltamos no segundo bloco do programa. Você vai responder exatamente isso. Esta é a sua vida. Nós faremos agora um ligeiro intervalo. Voltamos a apresentar o programa Roda Viva, hoje entrevistando o novelista Silvio de Abreu. Antes do intervalo, o Silvio tinha nos prometido contar um pouco da sua história pessoal, de como ele começou, etc. E a Marta Marques, de São Bernardo do Campo, pergunta justamente se você sempre teve pretensão de ser escritor, quais as outras profissões que você eventualmente exerceu e se diz uma grande admiradora sua. Muito obrigado. Olha, é uma trajetória longa, né? Quer dizer, não sei nem se você... Resume em 3 minutos aí, Silvio. Bom, eu acho que o que mais marca a minha vida é uma vontade que eu tinha, assim, uma vontade que eu tinha de
de entrar na tela do cinema. Eu acho que a primeira imagem forte que eu tenho, eu fui ver um filme com meu pai e minha mãe no Cinemetro, aqui em São Paulo, chamado Till the Clouds Rose By, em português é Quando as Nuvens Passam, um filme que era a vida do Jerome Kern. Eu me lembro que quando eu entrei no cinema, eu vi uma imagem tão maravilhosa, tão sedutora, tão grande, que eu achei que eu queria entrar ali, eu queria ser como aquelas pessoas, que ali me parecia que as pessoas eram sempre felizes, sempre animadas, cantavam, dançavam, não sei o quê. Então, quer dizer, isso é uma coisa assim meio ingênua de dizer, enfim. Mas foi a partir daí eu comecei a me interessar muito por cinema, eu comecei a ir muito ao cinema. Eu nunca quis na minha vida fazer nada a não ser trabalhar em cinema ou televisão. Televisão não existia na época, né? Então, cinema, teatro era uma coisa para mim também meio distante, era cinema que era a grande paixão. Quer dizer, você pensava em ser cineasta e não escritor? Não, eu pensava em ser ator. Ator. Porque o que eu via era o ator. Então eu achava que para entrar lá eu tinha que ser ator, porque eu não sabia que tinha quem escrevia, não sabia que tinha quem dirigia. Então, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. E a partir daí eu comecei a direcionar a minha vida a querer ser ator. Enfim, eu trabalhei como office boy, eu trabalhei como balconista de disco, eu trabalhei como escriturário, até que eu resolvi entrar na Escola Dramática. Em 1961 eu entrei na Escola Dramática, mas eu não tinha coragem, eu queria ser ator, mas eu não tinha coragem de ser ator, eu era muito tímido. Então eu fiz um teste na Escola Dramática para entrar no curso de cenografia, mas era o mais perto que eu estava chegando de alguma coisa artística, né? Então, eu fiz esse curso de cenografia, eu tive excelentes professores da Escola Dramática, comecei a entender o que era teatro, comecei a ler sobre teatro, comecei a me interessar por teatro, comecei a ver muito mais coisa, enfim. E aí, quando eu saí da Escola Dramática, aí eu resolvi trabalhar como ator. Quer dizer, a minha vida nunca foi planejada, ela sempre foi assim, meio acontecendo no acaso. Quantas novelas você fez? Até hoje eu escrevi 9. Não, como ator? Como ator. 8. A Regina Braga, desculpe, a Regina me disse que você fez o papel de Deus numa montagem da Alma Boa de Sete Soin. Eu não fiz o Deus, eu fiz um personagem, uma boa de acho que era um garçom, uma coisa assim, era um personagem pequeno. Foi na segunda montagem da Maria de la Costa, enfim. Aí eu comecei a trabalhar como ator, mas era uma carreira muito difícil, porque eu não tinha o menor talento para ser ator. Eu era uma pessoa que lutava para ter aquilo, falava com as pessoas, ia atrás, pedia o papel. Quando me davam na hora de entrar, era um tormento. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não sei fazer isso. Eu sabia muito mais como deveria ser feito do que como fazer. Então, eu não me sentia bem. Até que eu conheci o Antônio Bujanra no Teatro Ruth Escobar, e ele me convidou para ser assistente dele. Ele falou para mim uma vez assim, você não vai ser ator nunca, né? Você não tem que nascer para isso. Com a delicadeza que ele é habitual. Então, aí, me convidou para ser assistente de direção dele. Então, ele estava montando um espetáculo no Teatro Ruth Escobar chamado As Fúrias, que era um espetáculo do Rafael Alberti, do Mapel Rafael Alberti, com a Ruth Escobar, a Riva Nimitz, enfim. E eu fui trabalhar como assistente de direção, e foi aí que eu comecei a gostar do bastidor. Aí eu trabalhei com ele em várias outras montagens, inclusive As Criadas, do Jean Genet, para a companhia da Anissete Bruno, do Paulo, né? Era com o Nestor Montemar e o João José Pompeu. Aí trabalhei, mas paralelamente, as coisas não se definiam muito, quer dizer, eu continuava trabalhando como ator e trabalhava também como assistente de direção, como fazia produção em teatro. Foi uma vida muito difícil, né, disso tudo. Até que eu fui fazer eu conheci na TV Record, eu estava fazendo uma novela lá, chamada Editora Maio Bom Dia, e eu conheci o Carlos Manga, que era o diretor da novela. E você estava trabalhando como ator? Como ator na novela, era uma novela do Walter Negrão. Então, eu quando estava trabalhando naquela novela, conheci o Carlos Manga, e ver o Carlos Manga para mim foi uma coisa assim, como ver um deus, porque quando eu ia ao cinema, e sempre que ia ao cinema, eu adorava ver chanchada. Então, a chanchada, para mim, era assim, o grande prazer que eu tinha. Eu ia assistir o filme que passava no domingo para assistir o trailer da chanchada que ia entrar na segunda-feira. Quando eu via, assim, aquela escadaria que escrevia assim, vem aí, mais um filme do Adson Macedo, eu ficava doido. E eu via 2, 3, 5, 10, 20, 25 vezes. Sinfonia Carioca, Rio Fantasia, enfim, Aves aos Navegantes, esses filmes todos eu via, mas com prazer mesmo, um prazer enorme, eu gostava daquilo. Então, quando eu conheci o Carlos Manga, para mim era uma coisa, meu Deus, estou perto da Atlântida, que nem existia mais, né? Mas eu estava lá. Aí,
em vez de eu ficar no estúdio, né, com os atores, eu subia na suíte e ficava escondidinho lá assistindo ele gravar. Acho que ele ficou meio encafifado com aquele cara que fazia aquele papelzinho de nada, mas que não saía de lá. Aí eu comecei a conversar com ele, a gente se deu bem, enfim. Eu já falei do meu currículo para ele me convidou para ser assistente dele, nós passamos a trabalhar juntos. Então, fui assistente dele durante 10 anos. Foi dessa época, Carmen Miranda, aquela história do filme sobre Carmen Miranda? Nessa época, quer dizer, antes de eu chegar na Carmen Miranda, eu vou te dizer que aí o Manga, nós trabalhamos na Record durante um tempo, aí a Record, a Record não pagava as pessoas, né? Naquela época, quer dizer, a Record não pagava, a Tupi não pagava, ninguém pagava. Não sei se hoje paga, mas hoje, graças a Deus, eu trabalho numa empresa que paga. Mas a gente trabalhava um mês inteiro, chegava em 7 saídas, que era isso. Chegava no caixa, o caixa não dizia que não tinha, ele batia a porta na sua cara. E era um inferno, quer dizer, isso. Então, o Manga saiu da Record, eu saí da Record também. Aí ele resolveu ir para a Itália, eu fiquei aqui, enfim. Aí ele resolveu, eu fui com ele para a Itália, fiquei um tempo lá e voltamos. Aí ele ia fazer um filme chamado Super Fêmea, ele ia dirigir esse filme. Ele veio para dirigir esse filme, mas aí ele não acertou com o produtor e ele acabou, eu acabei entrando nesse filme como ator. Neste filme, eu conheci o Aníbal Massaíni, eu conheci o pessoal do cinema. E aí, essas coisas que acontecem em cinema, que só acontecem... O Aníbal é seu amigo até hoje, né? Graças a Deus, os meus amigos, até amigos de escola, de primário, são meus amigos até hoje. Eu gosto muito de conservar as amizades. Nessa época, acontece aquela coisa de filme, né, de roteiro de Hollywood. Durante o filme A Super Fêmea, eu dei muito palpite. Que eu já tinha sido assistente do Manga, então eu dava muito palpite nas coisas. O Manga não estava dirigindo o filme, mas estava dirigindo o Aníbal, então ele conversava comigo. A gente tinha planificado a direção do filme antes com o Manga, então... tinha coisas que tinha que reescrever também, que mexer, essa coisa toda. E aí, estava na época da porno chanchada. Então, a porno chanchada era uma coisa que dava muito dinheiro, né? Então, tinha muitas pessoas interessadas em investir em cinema. Então, essas pessoas iam sempre parar na boca do lixo, porque era lá que o cinema fervia. Então, apareceu lá na Cinediste duas pessoas do interior, um chamava Lincoln Lafayette da Silveira Bueno, outro Décio Garcia Nascimento, que eram 2 garotos, um tinha 20 anos, outro devia ter 21 anos, que eles resolveram pegar um dinheiro do pai para fazer cinema, eles quiseram fazer cinema, e foram lá e foram bater na porta da Cinediste. E eles foram falar com o Aníbal disse para eles, olha... Aí você dirigiu o Porno Chanchado. Aí eu vou chegar... Mulher Objeto foi direção sua? Tá chato esse pedaço? Não, Mulher Objeto. Não, porque tem gente perguntando. A Mulher Objeto chegou lá aí, mas... Você dirigiu? Elas são do baralho. Tudo bom. O que mais? Árvore do Sexo? Árvore do Sexo, cada um dá o que tem. Para encurtar o assunto, acontece assim, quando o Aníbal... Esses produtores foram procurar o Aníbal, ele deu para esses produtores 3 nomes. Você precisa de um roteiro, ele deu 3 nomes para eles. E era o Lauro César Muniz, o Adriano Stuart, que tinha feito o roteiro com ele do Super Fêmea, e o meu nome. Até hoje eu acho que ele deu meu nome de gozação, porque eu não sabia escrever, entendeu? Eu nunca tinha escrito, né? Tinha trabalhado em orientar adaptações na Record, mas nunca tinha efetivamente escrito. E essas pessoas foram me procurar na minha casa e eles falaram, olha, nós fomos falar com o Lauro César, ele não falou conosco. Nós fomos falar com o Adriano, ele não falou conosco. Nós queremos um roteiro. Eu falei, mas eu não sei fazer roteiro. E eles acharam que eu estava dizendo que não sabia porque eles não eram ninguém, eu não queria fazer. Então eles começaram a insistir. E eu estava com 2 meses de aluguel atrasado. Então eu falei, bom, quanto é que vocês pagam para fazer? Vocês me falam, vocês querem, quanto é que custa? Me fala como é que é a história, que eu faço uma sinopse. Aí eles pegaram e pagavam tanto. Eu fiz a sinopse. Aí leram a sinopse e gostaram da sinopse. Aí eles falaram, bom, você fez a sinopse, você faz o roteiro. Mas eu não sei fazer roteiro. Não, mas enfim, acerta lá, acerta daqui, tudo bem. Mas aí eu fui falar com o Manga. Eu falei, Manga, vocês estão querendo que eu faça o roteiro? Eu não sei fazer. Ele falou, não, pega que eu te oriento. E eu peguei a ideia e fiz o roteiro. E aí o Manga gostou do roteiro e o Manga disse, eu vou dirigir esse filme. E acertou com os produtores para dirigir o filme.
2 meses, aí nós contratamos pessoas, tinha Elco Maravilha no elenco, tinha o Carlos Eduardo Dolabella, o Zé Lilgoy. 1 mês antes de começar, ou 15 dias, não sei, antes de começar a filmar, o Manga brigou de novo com os produtores. E os produtores chegaram para ele, você não quer dirigir? Ele falou, eu nunca dirigi, nunca peguei, não sei fazer. Aí eu falei, bom, como dizem os americanos, opportunity knocks but once at your door, ou seja, bateu, a oportunidade bate na sua porta uma vez, se você não abrir, bye bye. Eu falei, vou fazer. E eu fiz o filme assim lembrando quer dizer, eu não tinha a menor noção de como era enquadramento, essa coisa toda, de como fazia, mas eu sabia o que eu queria, porque na minha cabeça eu tinha visto muito cinema. Então eu chegava para o Oswaldo de Oliveira, que era o diretor de fotografia, e eu desenhava para ele, falava, eu quero esse enquadramento assim, aqui tem um pessoal, aqui está atrás, ali, e ele fazia a enquadração, eu olhava na câmera, não é assim, mais aberto, mais fechado, enfim. Acabei fazendo um filme. O filme chamava Gente que Transa, estreou e fez, como toda porno chanchada fazia, fez muita bilheteria. Em seguida Você ganhou dinheiro com porno chanchada? Não. Porno chanchada era uma coisa que dava muito dinheiro para o produtor, porque nós trabalhávamos com um salário muito pequeno. Quer dizer, eu não ganhei dinheiro em cinema. Silvio, o que você levou do humor da porno chanchada para as novelas? Aí eu queria emendar com uma coisa. Você acredita nisso? Que se falava muito nos anos 80, quando você lançou Guerra dos Sexos, em Vereda Tropical, etc., se falava muito da chanchada da TV, telechanchada e tal, né? Você acha que existe uma continuidade natural entre a chanchada, a porno-chanchada e a telechanchada? Você acha que você é o eixo aí dessa história? Eu não sei, por causa do seguinte, eu posso explicar da seguinte maneira, quer dizer, quando eu fui fazer Guerra do Sexo, que eu acho que anterior à Guerra do Sexo é Jogo da Vida, que é uma novela que as pessoas esquecem, mas eu acho que foi ali que teve o primeiro embrião do tipo de novela que eu ia fazer depois. De que ano que é Jogo da Vida? A Guerra do Sexo é 83 e 81, Jogo da Vida. Então, a primeira novela que tinha correria, que tinha gente pendurada em prédio, que era uma loucura de produção, a primeira vez que chamou dublê para fazer, mas foi uma novela que ela fez muito sucesso, era uma novela com o Paulo Goulart, a Glória Menezes, a Maitê Proença, mas ela não foi assim, quer dizer, ela teve ótima crítica, ela fez muito sucesso de audiência, mas ela não teve essa repercussão. Acho que a Guerra do Sexo era mais completa também, né? Tinha um estilo já mais definido ali, né? O Jogo da Vida a gente começou ali. Bom, eu me perdi, você perguntou. Não, eu queria saber isso, se você acha que existe uma continuidade, um fio entre a chanchada e a... Quando eu fui fazer a Guerra do Sexo, eu tinha feito antes um filme, um documentário, chamado Assim Era Atlântida, que eu fiz há 15 anos atrás, junto com o Carlos Manga. Eu fiz o roteiro e as pesquisas, né? Para fazer esse filme, eu fui estudar o que era chanchada. Eu fiquei 1 ano estudando para fazer esse filme. Estudando, eu digo assim, ia na Atlanta, pegava os filmes, assistia, aí via as referências das cenas. Aí eu ia ver que o Watson Macedo, para fazer a Eliana dançando com o Anselmo Duarte em Carnaval no Fogo, ele tinha assistido a Ginger Roge dançando com o Fred Astaire em Top Hat, entendeu? Para fazer o catalano se passar por mordomo, ele tinha visto o Edward Everett Horton nos outros filmes dos anos 30. Então eu fui ver que toda a correspondência da chanchada era o cinema americano dos anos 30 e início dos anos 40. Então, quando eu fui fazer Guerra do Sexo, eu não peguei a chanchada, eu peguei o filme dos anos 30, anos 40 de Hollywood, como o pessoal da chanchada tinha pego. Mas você faz o mesmo tipo de deslocamento. Eu faço o mesmo tipo de deslocamento que o pessoal da chanchada fazia, que era o Manga, o Watson e o Zé Carlos Burley. Porque o que era que eles faziam? Eles tinham vontade de fazer aquele tipo de cinema de indústria, aquele tipo de cinema de grande produção, mas eles não tinham condição de fazer. Então, o que ficava? Ficava um arremedo, ficava uma maneira brasileira de ver a coisa. Entendeu? Eu acho que isso foi o que eu levei para a televisão. Agora, pôr no chanchada... No arremedo está o humor. No arremedo explícito... E está o humor. É a gozação daquilo que você... Já que você não faz igual, você goza em cima. Ô, Silvio... Agora, só para falar um negócio da porno chanchada aqui, a porno chanchada já tem uma outra história. A porno chanchada, ela vem da comédia italiana dos anos 60, não é? Então, quer dizer, eu acho que a porno chanchada eu uso muito quando eu faço cena de pobre, né? Mais, eu uso assim, a chanchada nas cenas dos ricos e um pouco da porno chanchada, ou do cinema italiano, mais, que eu acho até mais do cinema italiano dos anos 40,
dos anos 50, quando eu Neorrealismo. faço a parte pobre da novela. Então Agora você está dizendo que essa a pequena porno biografia, um chanchada minutinho disso- só, Giron. Tá. Essa pequena biografia que você fez... De horas? Suscitou aqui alguns telespectadores que eu acho que são jovens. A Cátia Seara, de São Bernardo, pergunta qual é o melhor caminho para ser ator. A Eu ia Raquel pra de uma escola Oliveira, estudar. a Raquel de Oliveira, qual o caminho para ser copiloto das suas novelas? E o Orlando Rodrigues pergunta como um escritor iniciante pode ter os seus trabalhos lidos por você. Isso é um problema. Esse é um problema. Olha, o melhor caminho para um ator, eu acho que é fazer uma escola. Porque eu acho que é na escola que, eu acho assim, se a pessoa não tem talento, ele vai descobrir na escola que não tem. E se a pessoa tem talento, ele vai saber na escola como vai lapidar esse talento, como vai trabalhar. Quer dizer, outro caminho é você começar a fazer um papelzinho e fazendo outro, que vai durar 20 anos até você estar pronto, não é verdade? Na escola você pode fazer isso em 4, eu acho que é o caminho mais fácil. Para ser copiloto de novela minha é muito difícil, porque eu realmente acho que as pessoas não têm muita noção do que você escrever uma novela. Eu comparo um pouco assim, quando você vê o Fred Astaire dançando, você fala, mas isso é tão fácil como ele faz. Ele voa, aí vai fazer, você vai ver o ridículo que você faz. Aliás, você estava nos dizendo antes que levantou hoje às 7 horas da manhã para escrever, né? É verdade. Escreveu o dia Escrevi todo. até 6h30, assisti a novela e vim para cá. Quer dizer, isso é uma coisa que eu faço todo dia. E sem querer parecer mártir, porque eu faço com muito prazer, fazem 3 meses que eu não tenho nem sábado nem domingo. E você E eu escrevo... E todos os dias você assiste o capítulo Todos os da dias eu novela? assisto o capítulo. E eu estou escrevendo agora com a Maria Adelaide Amaral e o Alcides Nogueira, que são 2 escritores maravilhosos, são os 2 melhores, não digo colaboradores, coautores que um autor pode ter, porque eles são brilhantes, eles são pessoas que sabem fazer. E mesmo assim, nós 3 trabalhamos que nem 3 camelos, entendeu? É uma coisa muito difícil. Bom, tem uma telespectadora, a Silvia Neves, da Barra Funda, que faz um elogio. Agradece por você estar nos alegrando nessa segunda-feira, quando grande parte dos telespectadores previam um programa que girasse em torno da doença de Dona Leda. Giron, você... Não, eu só queria retomar essa coisa da pornochanchada. Você acabou de dizer aqui, em outras palavras, que a pornochanchada tem sua importância cultural, pelo menos para a novela brasileira. A pornochanchada colocou elementos importantes na sua criação e talvez na criação de outros também teledramaturgos, né? A Maria Escandalosa, a personagem, eu fico intrigado com a Maria Escandalosa. Eu queria saber o seguinte, você não acha que é um pouco uma personagem de pornochanchada? Será que é? Não sei. Como é que você pensou nela? Eu acho que ela é um personagem de cinema italiano. Isso ela é. Por isso ela está andando de bicicleta, porque a Sofia Loren andava de bicicleta, a mulher do Rio. Eu achei bonito botar andando de bicicleta. Entendeu? A Cláudia não sabia andar de bicicleta. E eu disse para ela, vai aprender a andar de bicicleta, porque eu quero o primeiro capítulo ela andando de bicicleta. Eu queria aquela tomada dela andando de bicicleta, que eu acho bonito. Eu raciocino muito em termos de imagem, entendeu? Então isso vem do cinema italiano. Eu acho que o cinema italiano influenciou muito a pornochanchada. Então talvez uma coisa esteja ligada à outra, sim. Mas eu não sei se... Quando você acaba de escrever um texto, você confia só no seu taco ou você submete a alguém? Você conta para alguém para ver a reação? Quem é essa pessoa que te ouve? Eu não tenho esse tempo, Maria Amélia, eu não tenho esse tempo. Eu tenho que escrever hoje, juntar 6 e mandar no fim da semana. Quer dizer, eu confio no Alcides Nogueira e na Maria Adelaide Amaral que escrevem comigo, entendeu? Então a gente lê os 3 e nós temos ali 3 opiniões. Para mim está muito melhor, porque na Rainha da Sucata, quer dizer, até a Rainha da Sucata, exceção de Guerra do Sexo e de Jogo da Vida, até a Rainha da Sucata eu fiz tudo sozinho, né? Então, na Rainha da Sucata, a partir do capítulo 80 e poucos, que o Alcides veio fazer comigo, aí minha vida ficou muito mais agradável, porque não é que eu trabalho menos, mas eu trabalho de uma forma mais diversificada, entendeu? Eu trabalho de uma maneira que eu posso conversar com as pessoas, que eu posso submeter as minhas ideias. Talvez eu erre menos, porque a novela, às vezes, você resolve pegar a história e levar para esse lado, e não é o melhor caminho, mas quando você viu, você já está lá. Aí já está no ar, aí para você voltar para cá é complicado, entendeu? Silvio, eu queria saber um pouco da sua vida particular, quer dizer, você é casado, tem filhos, essa coisa. Eu sou casado, estou fazendo hoje 18 anos de casado, com Maria Célia de Abreu. Hoje, exatamente hoje. E quem é a Felizarda? Ou a infeliz, né? Fazem 18 anos que nós estamos casados, minha mulher é psicóloga, chama Maria Célia de Abreu, a gente se conheceu
enfim, ela era minha vizinha, como numa fita de Hollywood, The Girl Next Door. Né? Nos namoramos através do muro, nos casamos, temos uma filha de 15 anos, a Juliana. Enfim, e a minha filha... A Juliana demonstra alguma tendência? Ela quer ser arquiteta. Ela quer ser arquiteta, ela demonstra uma grande força de vontade. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito dela. Ela é uma menina que é muito determinada. O que ela quer fazer, ela vai, enfrenta as coisas e faz. Silvio, o que foi para você o cinema Itapura? Porque tem o Newton, telespectador Newton Santos perguntando para você qual a importância do cinema Itapura na sua formação cinematográfica. O cinema Itapura é a minha formação cinematográfica. E a minha cabeça é muito cabeça de cinema da Metro, porque o cinema Itapura, que era o cinema que tinha do lado da minha casa, na Rua Glicério, só passava filme da Metro. Então, eu ia no cinema Itapura porque eu tinha 6, 7 anos de idade, não podia ir em cinema longe, eu tinha que ir no cinema perto da minha casa. Então, eu via só filme da Metro. Então, dos 6 aos 10 anos de idade, eu só vi filme da Metro. A única exceção era quando estreava a chanchada que meu pai me levava. E os mexicanos? Aí os mexicanos já quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu já podia subir a ladeira da Rua Conde Sarzedas, ir para o centro da cidade, no Cine Broadway. E lá no Cine Broadway eu assistia... Era impróprio até 18 anos, não? Mas sabe o que eu fazia? A gente falsificava caderneta. Esse negócio da careca, quer dizer, eu fiquei careca com 19 anos. Então eu sempre pareci mais velho do que eu era. Isso era uma vantagem, né? Se tinha desvantagem estética, tinha a vantagem de eu poder falsificar a caderneta. E desde 14 anos de idade eu já assistia Letícia Palma em Pecadora, que você não viu, Maria Pimenta Ponce em Nascida na Prisão, Ninão Sevilha, entendeu? E essas mulheres que eram uma coisa estonteante. Como é aquela história da peruca que o Roberto Maia... Eu queria saber se a tua mulher que te aconselhou a não usar. Foi tua mulher que te aconselhou a parar de usar peruca? Você Aliás, disse que tem um telespectador aqui, e achava viu? que ninguém reparava. Um telespectador interessado nisso. A Mônica Landi. Aquela câmera lá de cima não me deixa mentir. Conte a história da sua peruca. Outra vez eu já contei no Jô Soares, vai ser replay. Mas tudo bem, fez sucesso. Vale a pena ver de novo. Bom, é o seguinte, quando eu tinha 19 anos, então comecei a ficar careca. Então, era uma coisa que... 19? 19. Era muito difícil, porque se você imaginar, quando eu tinha 19 anos, era 1960. Só tinha cabeludo. Era Beatles, né? Não é sacanagem, um cara de 19 anos ficar careca na época dos Beatles, porque o máximo era ser cabeludo, entendeu? Então você ia nos lugares já ficava em segundo plano, porque aquele era velho, entendeu? A juventude era a coisa maravilhosa, o cabelo era a coisa fantástica, né? Depois ainda veio o hair, que era pior. Mas, então aí era um complexo danado, que você ia nos lugares sempre ficava de lado, não tinha, era uma coisa feia, né? Então, meu pai tinha uma loja de instrumentos musicais, essa coisa assim, a loja faliu e daquela falência ele acabou pegando um gravador, era um gravador grande, e eu sei que quando eu resolvi ser ator, essa coisa toda, eu achei que também a careca ia prejudicar muito, porque eu ia pegar papel de quê? Não tinha cara de nada, né? Então, aí... Eu vendi aquele gravador e comprei uma peruca. E botei a peruca na cabeça. E aí eu passei 8 anos da minha vida vivendo com aquela peruca, que de vez em quando eu trocava, porque eu também era muito pobre, não tinha dinheiro para trocar muita peruca. E era uma peruca assim que tinha que lavar. E conforme você ia lavando, ela ia ficando clarinha, clarinha, clarinha. Às vezes eu ficava com o cabelo da cor e o cabelo da sério. Aí, então, para aquela coisa aqui de cima combinar com aqui de baixo, para não ficar aquela cara, né? Então, aí tinha que tingir aqui, mas era um sacrifício danado, entendeu? Era uma coisa... E aquilo foi me dando, sem eu perceber, eu fui desenvolvendo uma segunda personalidade. Eu era uma pessoa extremamente arredia, uma pessoa que não se soltava, não tinha medo, entendeu? Eu tinha medo de repente, as pessoas descobrirem que eu usava peruca. Porque eu tinha visto nem Sansão nem Dalila, e tem uma hora que a Fada Santola pega um anzol, faz assim, pega a peruca dos caritos e sobe com a peruca. E eu falava, meu Deus, vamos jogar. Cada lugar que eu estava, eu já imaginava aquela peruca fazendo uma artimanha. A peruca ia voar, ia cair no prato de sopa, ia cair no chão. Imagina se eu podia estar aqui de peruca, eu estava desesperado, entendeu? Então isso, quer dizer, brincadeiras à parte, isso deu para mim uma personalidade muito arredia que eu não conseguia quer dizer, sair disso, quer dizer, vencer essa coisa. Era como se você tivesse, assim, um segredo, terrível segredo, entendeu? Porque eu não tirava essa peruca para nada, nem para tomar banho, para nada, vivia com aquela peruca na cabeça.
Então, mesmo para mim, eu queria me convencer que aquilo era uma coisa minha. E aí eu fui fazer análise com o Antônio Carlos Marcílio de Godoy, e eu fiz análise com ele durante uns 6 meses. Ele, na época, era casado com a Maria Isabel de Lisandra. Foi através dela que eu fui lá, porque também não tinha dinheiro para pagar analista, mas como ele era amigo da Maria Isabel, aí eu fiz depois. Então, aí, eu fiz a análise com ele e ele foi fantástico. Porque, o analista tirou a peruca. Mas eu nunca toquei, durante todas as minhas sessões de análise, eu nunca toquei no assunto da peruca. Nem para ele eu falei. Até que um dia nós trabalhamos em vários níveis, de várias coisas, enfim, de ir contra medo, enfim, ter coragem de assumir. Eu tinha muito medo do que eu falava, eu achava que as pessoas iam me achar burro, eu era muito fechado, encucado. Maria Rita, o que você acha de tudo isso? Você que é analista. Está gostando da história. Não sou analista dele. Bom, resultado. Quando eu estava dirigindo um espetáculo, aí, com o negócio do Antônio Carlos, do Godoy, eu passei a ter mais confiança em mim. Então, eu até aceitei dirigir um espetáculo de teatro no Teatro Anchieta, que eu já fiz um texto de um autor chamado Jean-Claude Van Italy, que é o precursor do teatro underground nos Estados Unidos, que depois, muitos anos, resolveu chamar de teatro besterol, mas já foi, isso já é de 1965, né, nos Estados Unidos. E eu fiz um texto chamado Não Se Preocupe, Doris, Tudo Vai Acabar Bem, que era sobre Doris Day e Rosano Brassi, numa fita passada em Paris. O espetáculo foi muito bem, eu fui convidado para dirigir um teatro em Sorocaba e fui montar lá, dirigindo a peça O Homem do Princípio ao Fim, do Milo Fernandes. Quando eu estava dirigindo essa peça lá, um dia, sem essa nem mais aquela, eu acordei de manhã, olhei no espelho e falei, o que eu estou fazendo com essa peruca na cabeça? Foi exatamente Que coisa... Eu tirei, mandei raspar aqui do lado, comprei um chapéu para sair da cidade, cheguei lá no ensaio, tirei o chapéu. Ninguém falou, tirar. Bom, falou assim, você tirou a peruca? Eu falei, que todo mundo sabia. Eu achava que era segredo. Até que então idade aí você eu encontrava usou as pessoas que falavam, que bom que você tirou essa peruca. Até que idade? Era ridículo aquela peruca na cabeça. Até que idade você usou peruca? Foram 8 anos, quer dizer, eu usei até os quase 30 anos, né? 30 anos. Depois, quando eu tirei E aí a peruca, você ficou liberado. Fiquei liberado. Aí foi depois, com 32 anos, já estava com a cabeça boa, já casei, minha vida já mudou, já fui para frente. Aí ficou extrovertido, igual tirar o bode. Mas é o tal negócio. Eu acho que aí o que me ensinou essa história é o seguinte, que você tem que se assumir como você é. E eu acho que o que eu quero passar nas minhas novelas para as pessoas é isso também. Mas você usou essa história da peruca no personagem do Eu Ari usei Fontoura. na Guerra dos Sexos, né? O personagem do Ari Fontoura, que ele também tinha o mesmo problema que eu botei lá. E aconteceu... Eu acabei não contando a história que você perguntou do Roberto Maia, mas é que eu até coloquei na novela Guerra dos Sexos, né? Que eu trabalhava como ator, então assim, eu tinha maneira de fazer musical, mas não sabia cantar, não sabia dançar, mas eu queria fazer musical. Então assim, no Rio de Janeiro eles iam montar Hello Dolly. Então eu peguei um ônibus aqui, fui para lá para fazer um teste. Olha que ridículo. Para fazer um teste com a Bibi Ferreira para fazer Hello Dolly. Não sabia cantar, não sabia dançar. Desafinado que era musical, eu queria fazer musical. Bom, então fui lá e eu estava... Quando eu fui lá, eu bati na porta da casa do Emiliano Queiroz, que eu conhecia daqui, de barzinho. Naquela época era o Bar Redondo, né? Tinha ali na coisa, era o Redondo, né? E eu conhecia dali, eu bati e falei, olha, eu vim fazer um teste, dá para eu dormir aqui? Ele falou, não, pode dormir. A gente ficava meio assim acampado, e outras pessoas ficavam, era uma coisa assim, né? E quando eu fui trabalhar na Globo, fazer uma novela como ator, eu fiquei hospedado na casa da Anissete muito tempo, né, gente? Então era uma coisa assim que a gente ficava ali meio de agregado. Então nessa, eu estava na praia com o Roberto Maia, ia fazer o teste, né? E entrei no mar, porque eu ia na praia de peruca, e veio uma onda e arrancou a peruca. E aí eu fiquei assim pelado na praia, né, sem peruca, e tinha que fazer o teste de noite. Cadê a peruca? Não tinha peruca. Como é que eu ia fazer o teste para fazer o jovenzinho de Hello Dolly? Ia ser um ridículo muito maior. E pior que eu não sabia nadar, hoje eu já aprendi. Então o Roberto Maia mergulhou de um lado e veio com a peruca. Mas a peruca veio... que ela veio assim, que parecia ser uma ratazana, assim, cheia de areia. E não tinha jeito, eu tive que ir lá para casa, lavar aquilo, botar na cabeça, colar de novo. E evidentemente não passei no teste, que além de tudo era canastrão. Você falou isso pro Roberto Maia, agora vai tirar. Silvio, tem várias perguntas aqui de telespectadores, perguntando, e eu não sei se isso é verdade ou não.
eu não assisti todas as suas novelas, por que você não coloca homossexuais na sua novela? Se você tem alguma coisa contra eles. Já coloquei. Já coloquei, Sassaricano tinha. Tinha? Tinha, até hoje está fazendo sucesso na Vera Verão lá, não tá? Exatamente. No SBT. Jorge Lafon. Olha, eu vou dizer uma coisa, sabe, eu não gosto de colocar, eu trabalho muito com comédia, até relutei muito em colocar o Jorge Lafon para fazer Sassaricano, porque eu não gosto de colocar o homossexual assim a caricatura. E como eu trabalho só com comédia, quer dizer, nos horários de novela eu faço muita comédia, sempre a coisa tende a ficar ofensiva. Caricata. Ficar caricata. Quando eu coloquei o Jorge Lafon, até foi uma coisa assim, eu falei pro Cécio Tirré, que dirigia Sassaricano, eu quero um personagem que fique naquela boate, eu queria que fosse uma pessoa que ficasse olhando de longe, assim, quisesse ser, ensinasse ao Dini Miller a fazer os passos dela, aquela coisa toda. E ele que colocou o Jorge Lafon. E quando eu vi o Jorge Lafon no ar, eu falei, mas a cara dele é maravilhosa, entendeu? E eu comecei a escrever para ele. Mas não foi assim com a intenção de ofender. Eu tenho muito medo de ofender. Como também é difícil ser minha novela, eu não coloco muito, quer dizer, não coloquei uma vez só, o negro. Mas não é que eu tenha absolutamente nada contra, é que eu acho que eu teria que fazer uma história séria sobre isso. Eu não quero tratar o preconceito de uma maneira caricata ou superficial, porque eu acho que é uma coisa muito séria. Mas a novela em geral, como é que você vê isso, o tratamento em geral? Não ser umas da Eu acho que a gente precisava colocar mais. Eu acho que o Gilberto Braga fez um trabalho bonito na novela Corpo a Corpo, que ele colocou uma família de negros. Mas ele teve problema até com os próprios atores que estavam envolvidos. Porque toda vez que ia ter toda vez que ia ter quer dizer, uma ação, por exemplo, eu me lembro que teve uma época que ele queria valorizar o negro, né? Então, ele colocou, eu não me lembro qual personagem da família, falando para a Zezé Mota que a Zezé Mota deveria fazer uma operação plástica no nariz. E ela tinha um longo monólogo dizendo que não, que ela não queria, que ela achava bonito aquele nariz, quer dizer, tinha que ter a ação para ter a reação, né? E o ator se recusou a fazer, porque ele falou, eu não vou falar que nariz de negro é feio. Entendeu? Então ficou uma coisa que eu acho que é difícil de lidar. Mas aí você tem um problema, porque como é que você pode fazer humor? Aí você só pode caricaturizar as peruas, o pessoal de elite, É um enfim. problema. Porque aí as peruas atualmente são um filão fantástico de caricatura. Mas é que aí você não está ofendendo, né? Especificamente, quer dizer, as minorias... imagina falar... A perua é minoria. Não é minoria também. Daqui a pouco a Associação das Peruas vai reclamar. Mas você, por exemplo, eu estou recebendo muita reclamação do secretário. Quer dizer, não deviam reclamar comigo, porque o personagem da Marieta é vilã, deviam reclamar com Brasília, mas não vão reclamar comigo. Que diz que secretária, que eu estou denegrindo a profissão, que as pessoas acham que a novela retrata fielmente uma coisa. Não é isso. Quer dizer, o fato de você botar uma secretária mal-carada não quer dizer que todas as secretárias sejam mal-caradas. Mas quando você trabalha com apólogo moral, tem esse problema. Uhum. Você particulariza e as pessoas se identificam com isso. Mas isso é sempre assim, não é nessa novela. Então, não é nessa novela, mas... Aí não, continua... é que as pessoas sempre, elas pensam assim, elas acham que elas querem se ver retratadas. Eu acho que é um pouco assim. Mas a novela está aí para isso. Elas querem se ver. Então, quando elas se veem retratadas... Assim. Você quer ver um problema que eu tive na Rainha da Sucata? Muito grave. A Rainha da Sucata é baseado numa pesquisa, quer dizer, não a história, né? Mas eu baseei muito da novela numa pesquisa da Saldiva que dizia que o dinheiro mudou de mão. Então, essa era a tese da novela que eu usei a pesquisa que a Saldiva fez. E a pesquisa mostrava que o personagem da Maria do Carmo, né, era um personagem que tinha todas aquelas características que estavam na novela. A Regina fazia exatamente como deveria ser. Elas falavam alto, eram mal educadas, e as pessoas não aceitavam. Elas falavam assim, não, se ela tem dinheiro, ela tem que ter educação, porque eles aliam o dinheiro à educação. E não é verdade, uma pessoa pode ser muito rica, extremamente mal educada. Mas eu tenho a impressão que a sociedade gosta de acreditar que o dinheiro vai trazer a eles o status cultural, que não traz. O dinheiro só traz dinheiro. Pode trazer roupa, paletó, carro, mas não vai trazer status cultural. Então, quer dizer, o que a personagem da Maria do Carmo queria mostrar era exatamente isso. Ela precisava melhorar como pessoa, quer dizer, melhorar culturalmente, para usufruir do dinheiro dela, mas o público não aceitou assim. Silvio, você rejeitou. Tem um problema, parece que sério. Leon, um minutinho só, tem uma pergunta aí que interessa, acho que tanto para você quanto para o Giron.
que é do Arnaldo Pereira dos Santos. Como é a crítica das novelas no Brasil e particularmente das suas novelas? E você dá importância a essas críticas? E o telespectador chama a atenção aqui do Giron, que num artigo para a Folha confundiu Fúria Sanguinária com Intriga Internacional. E nunca retificou o engano. É crítica de novela minha, tá falando. As pessoas leem, hein? Tá vendo? É verdade. Porque no final da Rainha da Sucata, você disse que eu tinha botado. Depois você retificou, né? Me lembro. Olha aqui, eu leio muita crítica, assim, não vou dizer que não. Eu leio, me incomoda muito quando fala mal, eu fico irritadíssimo, rogo praga, xingo, faço tudo isso. Mas depois eu procuro ver se ali tem alguma coisa. Eu não gosto da crítica mal intencionada. Eu acho que aqui eu posso falar à vontade, porque eu estou cercado de pessoas que são profissionais que não querem fazer crítica para denegrir as pessoas. Por exemplo, o Giron fez uma crítica da Rainha da Sucata, que era uma crítica pesada, mas era uma crítica sincera, era uma crítica de uma coisa que a novela tinha mesmo tomado o caminho do dramalhão. Era uma coisa minha, pessoal, quer dizer, eu tenho o direito de fazer isso se eu quiser, e ele tem o direito de não concordar se ele quiser. Você tem desafetos na crítica? Não tenho. O que é crítica Eu mal acho, sabe por intencionada? quê? Hein? O que é crítica mal intencionada? É aquela, sabe, que pega a particularidade, assim, que você vê que ela só está lá para meter o pau. Ela não acrescenta, ela não analisa, ela esculhamba. Entendeu? Você vê que ela é feita com falta de respeito. Porque eu acho que toda crítica, ela tem a obrigação de respeitar o trabalho. Somos profissionais, quer dizer, nós estamos veiculando um trabalho que envolve muito dinheiro, muitos profissionais, envolve carreira de muita gente. Nós não podemos ser tratados que nem lixo. Existem pessoas que escrevem com a maior falta de responsabilidade. E, infelizmente, se você tem uma crítica de um crítico conceituado ou não, publicado num jornal de conceituação, aquilo passa a ser a opinião do jornal. Entendeu? E existem pessoas que realmente não são qualificadas para escrever. Mas existem outras que sim. Então, eu procuro sempre ler e saber quem é que está escrevendo. Então, se a pessoa que está escrevendo é uma pessoa que eu não respeito, então eu só fico com raiva daquela pessoa que está com aquele negócio na mão e está podendo falar aquilo, entendeu? Agora, se eu respeito, eu procuro entender. Eu só queria dizer uma coisa. Eu acho que, em relação a você, em relação ao teu trabalho, a crítica, ela se sente desafiada, entendeu? Se há crítica no Brasil, eu não sei. Eu me pergunto até se existe um discurso crítico no Brasil, existe uma crítica de grande qualidade no Brasil, eu duvido disso. Existe comentário de jornal sobre TV, basicamente isso. Mas a crítica, essa crítica mesma, ela se sente desafiada pela novela. Por exemplo, esse engano, eventualmente a gente comete um engano, não sabe exatamente qual é querendo citar uma fonte e é uma outra fonte, está deslocada a fonte. Vou fazer, estava pensando em fazer uma um quiz assim, aqui. Assinale de que filme ele tirou essa cena. Isso é engraçado. Olha, a Andréia Paula pergunta o que você achou da declaração do Antunes Filho, e eu não sei se ele fez essa declaração ou não, o que você achou da declaração do Antunes Filho de que a telenovela empobrece o país? Eu não concordo com isso. Eu acho o Antunes um gênio do Você teatro. viu essa declaração? Não, você sabe se ele fez ou não? Não sei. E você, como o autor de novela, você busca vamos dizer assim, um reconhecimento da inteligência? Não. Você como um autor, não assim, me preocupo um dia eu vou ser reconhecido como... Não, de jeito nenhum. A Fernanda Montenegro, graças a Deus, já fez uma declaração ao meu respeito. Ela falou assim, eu sou o único autor que ela conhece que não se preocupa com a posteridade. Eu não me preocupo mesmo. Mas você acha que o autor de novela se preocupa com esse negócio? Tem muitos que sim. É mesmo? Tem muitos que sim. Eu tenho plena consciência que eu estou fazendo um produto descartável. A minha pergunta vai mais ou menos em cima do que o Giron falou. Também acrescento aí alguma coisa. Que o Paulo Tran fez uma crítica a você. É quando um ator critica, né? E parece que houve um problema sério. Ele não fez uma crítica a mim. Eu fiquei magoado com a crítica que ele fez, mas ele não fez uma crítica a mim, ele fez uma crítica à televisão. Certo. E ele teve uma frase desagradável que ele englobou todo mundo, que na televisão só tinha burro, coisa assim. Depois ele me disse que ele não tinha dito isso, porque eu fui perguntar para ele por que ele falou isso. Porque nós tínhamos feito um trabalho durante 7 meses, nos demos maravilhosamente bem, a novela tinha sido sucesso. Não acho que foi das minhas melhores novelas, mas foi uma novela de sucesso. Ele estava muito bem na novela, eu o tratei com o maior respeito a novela inteira.
E no fim eu li uma matéria na Veja onde ele esculhambava a televisão inteira. Ele disse, não falei de você, eu fiquei com raiva porque o Paulo Biratã disse que a ponte de Safena dele chamava Tônia Carreiro, a Tônia é minha amiga, eu fiquei com raiva. Eu falei, bom, mas você falou de uma maneira, ou a revista escreveu de uma maneira, que você nos colocou todos dentro do mesmo mar, que isso não é verdade. Ele disse que ia desmentir, não sei o quê, e ficou por isso mesmo. Talvez ele até ache isso. Quer dizer, o Paulo Autran é um ator que eu respeito profundamente, acho que devo muito também do sucesso da Guerra do Sexo a ele, a Fernanda, a Glória, ao Tarcísio, que foram pessoas que acreditaram em mim, que se prontificaram a mudar a imagem, a levar torta na cara, fazer aquelas loucuras todas, que as pessoas não estavam acostumadas a fazer, entendeu? Mas eu acho que ele foi muito infeliz nessa declaração. Silvio, porque não é verdade. O Ivan tem uma pergunta engatilhada, eu acho que é a última, porque o nosso tempo está chegando Acabou? ao fim. Nossa, que resposta. É o seguinte, por que um autor, num veículo de 60 milhões de espectadores dia, se preocupa com crítica de um veículo de 400 mil exemplares? Porque, sabe, eu não tenho... Quer dizer, eu queria só que você trabalhasse um pouco assim, o poder da imprensa e o poder da televisão. Mas porque eu não tenho muita noção desses 180 milhões de pessoas, bilhões de pessoas que assistem o que eu faço no mundo inteiro. Eu não tenho esse referencial dessas pessoas. Você sabe, eu me preocupo com... Afeta a TV? Hã? Afeta? Você falou assim, afeta o trabalho de Não, afeta quando o crítico fala, porque eu quero ter um referencial. O crítico eu acho que é uma pessoa especializada e aquilo está publicado. Quer dizer, daqui a um tempo, quando eu vou ler ali, está publicado, entendeu? Aquilo é uma coisa que... É uma pessoa que parou em frente de um aparelho, prestou atenção naquilo que eu estou fazendo e está me dando uma referência. Então é uma referência que pode me servir para alguma coisa. Entende? Porque esse negócio, o número de pessoas que assiste, é uma coisa Silvio, que eu não tenho essas pessoas na minha frente, entendeu? E você Silvio, saber que não há infelizmente nosso tempo está no fim, nós estamos em rede, a rede vai ser desligada. Só uma finalíssima pergunta. Você começou na televisão aqui na TV Cultura, não foi? Como diretor foi aqui. Foi aqui. Foi aqui, aliás, eu acho que a TV Cultura foi o meu grande aprendizado, porque eu fiz aqui Teatro 2, eu fiz aqui telecurso, comecei a escrevia para a televisão aqui no telecurso. Você assiste a TV Cultura assisto, hoje? Hoje assisto. Tá bom. E o que você acha da TV brasileira, em geral? Não estou perguntando da TV Cultura. Eu acho que a TV brasileira precisa, de novo, começar a concorrência. Eu acho que está muito em cima da TV Globo. Isso é um problema das outras emissoras, não da TV Globo. Certo. Então, eu acho que quanto mais concorrência tiver, quanto mais as pessoas trabalharem, quanto mais se investir no produto, eu acho que ela tende a melhorar. Enquanto ficar assim, todo mundo de olho na Globo e procurando fazer igual a Globo, para ver se tira o poder da Globo, vai continuar a Globo em primeiro lugar, porque ela faz melhor que os outros, porque já está fazendo há mais tempo. Muito obrigado, Silvio. Agradecemos Obrigado a presença esta noite aqui no Roda Viva do novelista Silvio de Abreu, bem como dos jornalistas convidados e dos estudantes da Escola de Comunicação e Artes de São Paulo. As perguntas que não puderam ser formuladas, não chegaram a ser formuladas, serão entregues ao Silvio de Abreu, talvez ele possa até utilizar nas novelas. O Roda Viva estará de volta na próxima segunda-feira, às 21h40. Boa noite a todos.